Olá, aqui Leandro Ruschel falando desde Miami, nos Estados Unidos, a terra em que ainda há liberdade de expressão. Felizmente, isso já não existe mais no Brasil. Guarde esse dia que ficará para a história. 31 de agosto de 2024. O dia que o Brasil deu um passo gigantesco na direção de regimes como China, como Rússia, como Coreia do Norte. E agora a gente começa a entender qual é a democracia que eles estavam preservando contra o autoritarismo da direita, dos bolsonaristas. Mas nesse momento tão grave, tão sombrio da história nacional, é preciso entender de fato o que está acontecendo. Porque, obviamente, a imprensa, em geral, com raras exceções, virou um órgão de propaganda desse regime autoritário e quer fazer você não entender, quer enganar você em relação ao que está acontecendo. Então, o primeiro aspecto, primeiro ponto importante. Não tem nada a ver essa decisão com o representante legal do X, como a imprensa está colocando. Uma das formas de produzir desinformação é você pegar um pequeno aspecto de uma realidade e colocar aquele como o mais importante. Então, isso é apenas uma desculpa, essa questão do representante legal, de seguir as leis do Brasil e tudo mais. Não tem nada a ver com isso. É a desculpa que está sendo usada para retirar do ar uma rede social que não está aceitando promover a censura. E censura é algo que vai diretamente contra a Constituição brasileira. Então não é o Elon Musk que está desobedecendo as leis brasileiras. Na verdade, o Elon Musk está querendo seguir as leis brasileiras que definem claramente a liberdade de expressão e o devido processo legal como direitos fundamentais dos brasileiros. E é exatamente isso que a própria Corte Constitucional brasileira não está respeitando, esse direito básico dos brasileiros. Então, não é sobre representante legal, que é uma coisa pequena, É algo muito mais grave. O que nós estamos vendo no Brasil é um processo de destruição dessas liberdades básicas em nome da proteção de um establishment que é profundamente autoritário, uma oligarquia que manda no país há décadas, talvez em alguns casos mais de século. Essa oligarquia foi pega com a mão na botija, foi exposta durante a Lava Jato. E desde então houve um processo de anular a Lava Jato e de perseguir, prender, impedir que jamais algo parecido aconteça novamente. E a forma de fazer isso é através do autoritarismo, através de você retirar a capacidade das pessoas criticarem o sistema e questionarem o sistema. E hoje isso só é possível pelas redes sociais, já que a maior parte da grande imprensa integra esse consórcio do establishment, utilizando então como propaganda a sua exposição, o seu espaço. Se você liga numa Globo News da vida, você não tem imprensa ali, porque imprensa serve justamente para questionar os poderosos, questionar o poder. Essa é a função democrática, a função institucional, a função republicana de qualquer imprensa. O que você verá ligando na Lula News, é por isso que eu chamo de Lula News, é basicamente propaganda do regime, que serve para defender as decisões, a postura do regime, a narrativa do regime, e atacar, criminalizar, perseguir qualquer opositor. É assim desde sempre. E, portanto, tem um segundo ponto muito importante aí. Essas decisões, elas não são tomadas simplesmente pelo ministro Moraes. Obviamente que ele é o ponta de lança do sistema, mas ele tem todo o sistema por trás dando apoio. A gente viu os outros ministros, sistematicamente defendendo essas decisões, sistematicamente defenderam o próprio ovo da serpente, que foi aquele inquérito das fake news. Nós observamos o executivo alinhado, nós observamos a maior parte do Congresso alinhado, o que é representado aí pelo presidente do Congresso, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Por quê? Porque é o regime dos sonhos desse pessoal. Eles querem continuar fazendo tudo que a Lava Jato revelou, sem precisar responder para ninguém, sem precisar sofrer críticas, sofrer questionamentos. Ora, para que esses políticos vão se opor a um regime autoritário que cale todo mundo, Nós temos a própria mídia, como eu falei, que está defendendo essa decisão, defendendo a censura, e é só uma pequena parte do Congresso que está contra. Esses são tratados como autoritários, são aqueles que estão efetivamente defendendo a liberdade de expressão e buscando reverter este processo. Perceba que são exatamente os mesmos argumentos utilizados no Brasil para derrubar o X, que o Maduro está utilizando na Venezuela para derrubar o X. Eu vou ler aqui um trecho da decisão do ministro Moraes. Diante do exposto, presentes os requisitos legais necessários, consistentes nos reiterados, conscientes e voluntários descumprimentos de ordens judiciais e inadimplemento das multas aplicadas, além da tentativa de não submeter ao ordenamento jurídico e o poder judiciário brasileiro,
para instituir um ambiente de total impunidade e terra sem lei nas redes sociais brasileiras, inclusive durante as eleições municipais de 24, bem como o perigo em mora, consistente na manutenção e ampliação da instrumentalização do ex-Brasil, e aqui vem a parte importante, por meio da atuação de grupos extremistas e milícias digitais nas redes sociais com massiva divulgação de discursos nazistas, racistas, fascistas, de ódio, antidemocráticos, inclusive no período que antecede as eleições municipais de 24, determina a suspensão imediata do funcionamento do ex. Ora, se a gente pegar o discurso lá do Maduro na Venezuela, vai ser muito parecido. O ex atenta contra a democracia, tem fake news e discurso de ódio e, portanto, não respeita as leis venezuelanas e, portanto, a gente deve retirar elas do ar. Então, o que nós estamos enfrentando no Brasil é mais um capítulo numa onda de imposição do autoritarismo de um regime autoritário para calar a livre expressão. O X é a principal ferramenta, não só no Brasil e no mundo, para a livre circulação de ideias, especialmente essas ideias que envolvam política, né, que são as principais. É a praça democrática do mundo moderno. E desde que o Elon Musk comprou o X, ele prometeu defender a livre expressão. Veja que interessante, né? Porque Google, as empresas do Meta, como Instagram, como Facebook, estão respeitando essas ordens de censura. A bem da verdade, né, em alguns casos estão entrando na justiça dizendo que não concordam, mas estão seguindo as ordens e não estão se levantando contra. E o objetivo dessa retirada do X do ar é mostrar que quem não seguir as ordens de censura também será retirado do país, né? Então, o que nós estamos vendo é um processo que culminará com o fim completo da liberdade de expressão. E sem liberdade de expressão a gente perde todas as outras liberdades, como a história nos mostrou. É por isso que todo regime autoritário da história tem como principal objetivo impedir a livre circulação de ideias, né? E tirar das pessoas a capacidade de resistir a esse regime. Aconteceu em todos. Nenhum regime autoritário do mundo permite a livre circulação de ideias, e é por isso que Rússia, China, Coreia do Norte, Venezuela e outras ditaduras proíbem o X e outras redes sociais, né? Então, as outras redes sociais ficarem de pé no Brasil, que ainda estão de pé, elas só podem funcionar se estiverem respeitando as ordens de censura do regime. Exatamente isso está acontecendo no Brasil. Mas, infelizmente, o Brasil não é um caso isolado. O Brasil está num processo mais avançado, mas segue um zeitgeist, um espírito do tempo que é global. A esquerda no mundo adotou uma postura totalitária. A gente pode ver que isso emana, né, do projeto globalista de poder representado, por exemplo, pela União Europeia, em que lá nós já temos medidas mais agressivas de censura que não chegam ao ponto do brasileiro, mas caminham no mesmo sentido. Os Estados Unidos representam o último bastião aí da liberdade de expressão, mas também está sob ataque. O próprio Mark Zuckerberg, em carta pública, reconheceu que houve pressão do governo esquerdista para censurar as pessoas durante a pandemia. Mais do que isso, a esquerda, que já aparelhou várias instituições também nos Estados Unidos, conseguiu derrubar histórias contra o então candidato Joe Biden e sua família, um caso grotesco de corrupção, né? Então esse é um processo global. O Brasil só está à frente, já está mais avançado, está na vanguarda desse autoritarismo todo. Agora, o que fazer daqui para frente, né? Primeiro, é preciso utilizar os meios que ainda existem para expor para as pessoas, para explicar para as pessoas o que está acontecendo. Por incrível que pareça, isso tudo que eu falei pode ser muito óbvio para muito de vocês que estão me vendo, mas não é para muita gente. A velha imprensa, a grande imprensa, ainda tem muito poder de pauta, poder de manipulação das pessoas. Então é preciso desfazer essas manipulações que são feitas e expor o que de fato está acontecendo. E isso é muito importante, porque ainda existem canais em que nós podemos expressar. Esses canais vão rapidamente diminuir, então quanto mais gente a gente alertar, melhor. Número 2, eu acho que protestos, manifestações, expressões contrárias, né, a isso tudo que está acontecendo antes. Mas hoje só existe uma força no Brasil que tem alguma possibilidade de resguardar pelo menos um pouco de liberdade que nós ainda temos, ou reverter um pouco desse processo, que é o Congresso. Então a pressão deve ser feita em cima dos congressistas, né? O único poder no Brasil que ainda tem alguma possibilidade, porque o Executivo está completamente alinhado com o Judiciário para fins de impor, né, essa censura e essa destruição das nossas liberdades básicas. Então é muito importante a exposição, a explicação, o entendimento disso tudo que está acontecendo para o máximo possível de pessoas. E, por fim, né, não posso deixar de expressar, mesmo tendo consciência e sabendo que isso aconteceria uma hora ou outra, o pesar, né, a tristeza de ver o nosso querido Brasil mergulhando no totalitarismo, no autoritarismo, no fim das liberdades. E agora, né, só resta as pessoas de bem, os verdadeiros defensores da liberdade, se manifestar, expor o que está acontecendo e lutar para restabelecer a democracia e a liberdade no Brasil e no mundo.